Hoje nós celebramos um dos dias mais importantes da história da humanidade. E como é um dia tão importante, eu perguntei ao Google o que nós celebramos hoje. E essa foi a resposta do Google. Hoje, 25 de março, é o Dia Nacional da Medalha de Honra. 2. Dia da Leitura de Tolkien. E 3. Dia Nacional da Lagosta Newburgh. Qual desses 3 dias eu estou me referindo aqui nesse vídeo? É claro que é o dia da lagosta Newburgh. Óbvio. Claro. Então vejo aí, né, as plataformas. Enfim. Bom, é claro que eu não estou hoje celebrando nenhuma lagosta. Nós hoje celebramos a Anunciação. Um evento que está intimamente conectado com a encarnação. É o mesmo evento. E é um dia ecumênico, porque até mesmo os protestantes não negarão que hoje, então, portanto, é um dia de celebração. Nesse dia, a Santíssima Virgem Maria deu o mais importante consentimento que uma criatura já deu. O mais importante, sim, fiat. Ecce ancilla Domine, fiat mihi secundum verbum tuum. Eis aqui a escrava do Senhor, faça em mim conforme a vossa palavra. E o que é que nós podemos aprender com a Virgem Maria no dia de hoje? O próprio Cristo vai nos ensinar. Em um episódio lá em Lucas 11, se não me engano, em que ele está ensinando, uma mulher deslumbrada com a sabedoria de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela acaba exclamando, né? Bendito o ventre que te carregou, bendito os seios que te amamentaram. E Nosso Senhor a corrige e diz, não, bendito aqueles que escutam a palavra de Deus e a põem em prática, e a seguem, se conformam. Alguns tolos dirão que Nosso Senhor estava ali menosprezando a Virgem Maria. À primeira vista parece ser o caso, mas se isso fosse verdade, Deus estaria, portanto, pecando contra o 4º mandamento, que você deve honrar o pai e a mãe. Então, essa posição ela é completamente absurda. Acontece que Cristo falava a uma multidão que não tinha acesso ao mistério da encarnação. Para essas pessoas, a Virgem Maria era uma mulher qualquer. Nosso Senhor era uma pessoa sábia, mas não era Deus. Então Nosso Senhor tinha que falar a essas multidões. E, de fato, vínculos familiares, criação, não é tão importante quanto conformar a sua vontade com a vontade de Deus. Porque aquele que se conforma com a vontade de Deus perfeitamente, ele terá a caridade perfeita, e ele terá, portanto, uma caridade também pelos seus parentes. E ele terá, obviamente, criará os seus filhos de forma que Deus quer, porque você está seguindo a vontade de Deus. Então, conformar-se à vontade de Deus incorpora tudo aquilo. Mas ali, de forma subliminar, por assim dizer, Nosso Senhor está, de forma excelentíssima, elogiando e exaltando a sua mãe. Porque nenhuma criatura mais se conformou à palavra de Deus e a pôs em prática. A Virgem Maria se conformou à vontade de Deus durante toda a sua vida. Ela que foi preservada da mancha do pecado original, nunca pecou, sempre se conformou à vontade de Deus. E nada mais
Nenhum evento encapsula essa conformidade mais do que a anunciação. Ela fala, ela mesma, faça em mim conforme a tua palavra. Veja, a Virgem Maria havia feito um voto de castidade, ela havia se entregado a Deus. E é por isso que quando o anjo a informa dos planos de Deus, ela pergunta sobre o modo. Agora veja a importância desse evento. Quando Zacarias questiona o anjo sobre a questão da esposa engravidar e dar à luz a João Batista, o questionamento de Zacarias era um questionamento de dúvida, que questionava a capacidade, por assim dizer, de Deus de fazer aquilo. Havia ali uma resistência, havia ali uma incredulidade. E é por isso que ele foi punido por isso. Porque lhe faltou fé, lhe faltou confiança. A pergunta de Nossa Senhora jamais poderia ter a mesma conotação. Tanto porque nós já sabemos pela sua Imaculada Conceição, mas mesmo do ponto de vista ali da reação do anjo. Ela apenas queria uma maior clareza do modo, uma vez de que ela havia se comprometido a não ter relações com ninguém. Inclusive, a própria resposta dela é estranha na mentalidade protestante, porque ela haveria, casada com um homem, por que ela haveria de dizer, pera lá, como é que isso vai acontecer? Porque eu não conheço homem nenhum. Se ela tivesse intenção de, como qualquer esposa ali, convencional, ter relações e ter filhos, então essa resposta é completamente ilógica. Porque o anjo não disse, você dará à luz, a encarnação ocorrerá nesse exato segundo. Então ela havia feito uma promessa e ela quer saber como que se dará, porque Deus havia aceitado a promessa, a consagração de virgindade dela. E o anjo, então, ele dá aí os detalhes, o Espírito Santo virá e te cobrirá, etc. E agora vejam que a conformidade de Nossa Senhora com esse pedido de Deus, um pedido que, quando ela aceitou, todo o céu celebrou, que ela poderia, ela era um ser livre, ela poderia ter dito não. Esse pedido e essa aceitação implicou em uma vida de martírio. Toda a vida da Virgem ela é a rainha dos mártires. Porque veja, essa é uma outra coisa que católicos muitas vezes não compreendem e os protestantes muito menos. Toda pessoa, ela é dada por Deus as graças necessárias e o conhecimento necessário em proporção à sua missão. Aqueles que acham que Nossa Senhora não tinha a menor ideia do que aconteceria com Jesus, as implicações dela dar à luz ao Messias, são pessoas que não entendem a relação de Deus e aqueles que ele escolhe para missões importantes. É óbvio que Nossa Senhora sabia que esse menino que ela daria à luz seria aquele que redimiria a humanidade. Ela sabia que ele sofreria e morreria. Ela não sabia necessariamente o modo, nem a data, mas ela sabia que ele haveria de sofrer. Ela sabia a Bíblia perfeitamente bem. Não é a Bíblia naquela época, né? Mas
né, o Velho Testamento. Inclusive, a tradição e os bons aí teólogos vão dizer que inclusive Deus, ela estava ali naquele momento quando o anjo chega, ela estava lendo exatamente a passagem que nós lemos hoje lá na leitura do dia, né? A profecia de que uma virgem daria à luz. Deus estava ali já, não que ela não conhecesse aquela passagem, mas ela estava naquele momento meditando sobre essa palavra, sobre essa passagem, quando o anjo aparece, né? Porque Deus assim quis que ela já estivesse preparando, né? Ele prepara a alma de Nossa Senhora para a vinda do anjo. Então ela sabia que o filho haveria de sofrer. Então, inclusive em uma das aparições de Nossa Senhora, ela fala que a vida dela foi uma mistura, depois da encarnação, do nascimento de Jesus, principalmente depois da apresentação do menino no templo, quando ela escuta a profecia de São Simeão. Toda a vida dela foi uma mistura de sofrimento e alegria. Então, esse sim não era um sim assim, tá, vou ser mãe de Deus, uau. Não, eu vou ser mãe daquele que sofrerá blasfêmias, que será perseguido pelos seus, que será crucificado, morto, que várias vezes os judeus tentarão matá-lo, que ele será cuspido, terá que carregar uma cruz, cairá várias vezes por causa do meu pecado e o seu. E essa criatura que nunca cometeu um pecado teve que ver tudo isso e teve que antecipar tudo isso durante toda a vida. Imagina, pensa até, você é ateu que seja. Que mãe, pensa, se coloca no lugar de qualquer mãe vendo o filho sendo torturado na frente dela. Um filho inocente. E ela foi convidada a viver aquela mesma cruz. Ela não poderia intervir, porque ela era a corredentora. Uma espada trespassará o teu coração. Então ela sofreu o martírio junto com Cristo. Quando Cristo foi enterrado, acho que foi para Santa Brígida, não me lembro, ela fala que foi ali enterrado 2 corações. Eu gosto de pensar que Nossa Senhora basicamente morreu de amor, né, e de tristeza. Quando Cristo morre, ela queria simplesmente ir até ele, mas era necessário que ela permanecesse na terra por mais tempo, para ajudar a igreja ali incipiente. Então essa mãe, que teria ela mesma crucificado Cristo se Deus tivesse pedido pelo bem da humanidade, ela é o exemplo que todos nós devemos ter de conformidade com a vontade de Deus. Então, quando a gente, como a vasta maioria de nós, que não atingiu a perfeição, e muitos de nós jamais, infelizmente, apesar de que a perfeição ela está à disposição aí de todos, né? Ela é possível, porque Cristo não pode nos dizer, não pode nos pedir algo que é impossível, ele pede para a gente ser perfeito como o Pai é perfeito. A vasta maioria de nós falhará miseravelmente, mas então, por causa da concupiscência, o pecado, assim que as coisas começam a ir mal, a gente perde a fé, reclama. Quando as coisas estão excelentes, a gente está sempre, nossa, Cristo, obrigado, nossa, sou tão fiel, obrigado, rezo,
Ah, tô conformando com a vossa vontade, o Senhor acabou de me dar um emprego, não sei o quê. Mas quando vem a doença, quando vem os relacionamentos fracassados, quando vem a perda de um familiar, a perda do emprego, aí a gente fica chateado, revoltado. Então lembremos da Virgem que se conformou perfeitamente à vontade de Deus. Nós devemos sempre dar um fiat para tudo aquilo que Deus nos mandar, principalmente os sofrimentos, porque é através dos sofrimentos que nós somos santificados. O ouro, para ser purificado, para se livrar das impurezas, é necessário que ele passe pelo fogo. Então não tem como você vencer, você crescer em virtude sem passar por um estágio de sofrimento. E se você não vai impor esse sofrimento em você mesmo, com penitência, com práticas de virtude, rotina, Deus te dá uma forcinha. E ainda que você tenha alcançado a perfeição, você sofrerá também, e diria até mais, porque agrada a Deus mandar sofrimentos para aqueles que Ele ama mais. Por quê? Porque essas pessoas sofrem bem. Os santos sofreram muito. Pega os apóstolos aí, todos, tirando São João, morreram de formas horrorosas. Diversos santos aí sofreram muito. Pega Santa Teresinha do Menino Jesus, morreu com 24 anos, teve tuberculose, viveu com anos de uma aridez espiritual horrorosa. E essas pessoas que atingiram esse grau de santidade enxergam esse sofrimento como uma oportunidade de partilhar do mistério da cruz. E quando você sofre bem, você pode oferecer essa, não sofrimentos, né? Você não oferece algo ruim, mas você oferece a sua resolução de não reclamar, de tolerar aqueles sofrimentos em reparação aos seus próprios pecados, mas em reparação ao pecado alheio. E é por isso que os santos sempre como é que fala? Welcoming, né? Enfim, era bem-vindo o sofrimento a eles, porque eles podiam sofrer por Deus. Inclusive, não sei quem fala, vi isso em algum lugar, eu achei muito bonito, né? Se os anjos pudessem sentir inveja, eu digo os anjos, não os caídos, mas os que estão na visão beatífica, se eles pudessem sentir alguma coisa ruim, inveja, eles sentiriam inveja do homem por poder sofrer por Deus. Porque os anjos, eles não têm corpo, eles não sofrem fisicamente. Os anjos, eles foram julgados imediatamente, tá? Depois de sua criação, eles consentiram ou não consentiram, então eles nunca tiveram ali um período, tirando esse momento ali, talvez da tentação de ceder ou não, né? Eles nunca puderam sofrer por Deus. Então eles nos invejariam pela capacidade de sofrer. Óbvio que eles não fazem, né? Mas enfim. Então, vamos aprender com a Virgem Maria. Vamos tentar ao máximo. Aproveitem que estamos aí no período de Quaresma e tentemos nos conformar com a vontade de Deus. Quando vierem os momentos difíceis, quando vierem, né, os sofrimentos, quando vier aquela tendência de querer reclamar e entrar na melancolia, lembre-se da Virgem Maria e fale: Senhor, faça conforme a vossa palavra. Eu sou seu servo, eu sei que o Senhor permite essas coisas acontecerem porque algo bom o Senhor tirará disso. Então eu não reclamarei. Dê-me a força de não reclamar,
Dê-me a paciência de tolerar essa dificuldade. Então é isso. Feliz festa da Anunciação. E eu convido, obviamente, aos meus amigos protestantes que deem uma chance à Virgem Maria. E eu tenho certeza que ela os fará amar a Deus muito mais, porque nenhuma criatura amou a Deus mais do que a Virgem Maria. Ela carregou o menino Jesus no ventre. Ela deu a carne para Cristo. Ela amamentou Cristo. Então, dê uma chance a ela. O próprio Deus a oferece por mãe a todos nós. Lá no pé da cruz, ele fala para João: eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. João representa todos nós. Então é isso, senhores. Sempre guardem essas palavras no seu coração. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça em mim conforme a vossa palavra. Eu posso garantir aos senhores que se cada um de nós internalizar essa conformidade, essas palavras, e agir dessa forma, o céu será nosso. É só isso que Deus pede de nós. Uma conformidade total com a sua palavra. E óbvio que ter conformidade total com a sua palavra é aceitar a igreja que ele estabeleceu, os dogmas que a igreja proclama, etc. Tá? Não estou dizendo aqui que eu tenho fé em Deus, estou salvo. A verdadeira fé, ela leva todas essas outras coisas aí, que muitos rejeitam e se dizem cristãos. Tá? Então eu não estou... não é uma meditação ecumênica, não. Então, senhores, tenham uma excelente semana. Espero que tenham tido um dia excelente e os vejo na próxima.